mandato dele. Sabe qual é o único jeito? O cara é morrendo. Não, agora. Esse é. Mas era se ele tivesse uma má conduta moral. Você sabe o que existe uma má conduta moral? Por exemplo, digamos, descobriram que o senador tal tem um namorado. Um menino, um namorado. Veja, isso seria considerado uma má conduta moral? Sim ou não? Não. Sim ou não? Não. Negativo. Era uma conduta normal, gente. Era uma conduta normal. Veja, a maioria dos romanos tinham namorados. Sabia disso? É verdade, os gregos, a mesma coisa. Né? Veja, uma má conduta moral, por exemplo, seria se ele fosse num bordel. Seria se ele fosse num bordel, por exemplo, e não pagasse a conta. Fizesse um escarcel lá dentro, e todo mundo comentasse isso. Olha, o senador fulano estava lá no bordel, tal, e fez uma confusão danada. Isso é má conduta moral. Ele ir no bordel não é má conduta. A má conduta é ir não pagar. Entendeu? Essa é a má conduta. Né? Porque você usufruiu de um serviço e você não pagou por ele. Né? É um mau exemplo que é dado para a sociedade. Então, ali ele poderia perder o seu cargo. Então, você vê como as leis são diferentes. Né? Do que nós entendemos hoje, do que eles entendiam naquela época, completamente diferente. Né? Nós vamos ter as assembleias, né? Essas assembleias serão de dois tipos. Nós vamos ter as assembleias centuriatas, onde participavam os soldados, né? Eram 100 soldados que eram chamados de soldados cidadãos. Então, eles participavam plebeus, patrícios, né? E eles escolhiam os magistrados. Então, eles vão escolher essa moçada aqui, os cônsules, pretores, censores, questores, edis, né? Tribunos depois. E, olha aqui, os conselhos da plebe. Então, os conselhos da plebe vão escolher os seus representantes, tá? Que são os tribunos. Jovens, agora eu queria falar um pouquinho sobre as lutas da plebe. Né? Então, as lutas da plebe é mais ou menos o seguinte. Você sabe que a classe plebeia, gente, ela no começo, ela não conseguia se conscientizar da sua força. É o que acontece com o povo, de modo geral. Né? É como eu digo sempre para vocês, o povo não sabe a força que tem. Se o povo soubesse a força que tem, gente, você pode ter certeza que muitas coisas seriam diferentes. Não é só aqui no Brasil, é no mundo inteiro. Tá? O povo desconhece a força que tem. A mesma coisa na plebe. A plebe trabalhava, tal, não tinha direito nenhum, eram tratados como se fossem marginais dentro da cidade de Roma. Tá? Aí um dia eles começaram a pensar, espera aí, está errado esse troço. Né? Nós só trabalhamos, nós só produzimos, não temos direito, nada. O que é isso? Tá? Aí vamos conversar com os patrícios. Quando chegaram lá com os patrícios, era o seguinte, olha, meu amigo, nós estamos trabalhando aí malucamente, nós precisamos ter alguns direitos. Vocês dariam alguns direitos para nós? O patrício, não! Vocês têm um direito só, que é não ter direito nenhum. Não tem direito que vocês têm. Tá? Os plebeus olharam e diziam, assim é? É assim é? É assim é? É assim sim. Por quê? Por nada. Então vamos trabalhar. Você sabe o que a plebe fez, gente? Eles entraram em greve. Você veja que coisa fantástica. A plebe entrou em greve. Eles disseram o seguinte, vamos parar, pessoal. Vamos parar. Tá? Sabe o que nós vamos fazer? Vamos sair de Roma. Vamos aí para um lugar bem próximo. Era um monte chamado Monte Sagrado. Tá? Vamos lá, vamos ficar lá. E saíram de Roma, gente. Você veja, eles eram agricultores, eles eram soldados no exército, né? Eles exerciam várias funções interessantes dentro da cidade, eram pedreiros, carpinteiros. Aí os patrícios, cadê os plebeus? Estão de greve. Tá? Aí os caras pintando, direito, faz um caminhão de som lá. Ih, rapaz, complicou. Tá? Você já pensou se Roma fosse invadido nessa época, gente? Meu Deus do céu, seria um caos total. O que eles fizeram? Foram lá falar com os plebeus. Né? Escuta, pessoal, por que vocês foram embora de Roma? Né? Vamos voltar para casa. Tá? Os caras não vamos voltar. Né? Vocês não querem dar direitos para nós não vamos voltar. Não, mas não é que a gente não quis dar direito para vocês. Né? É que a gente não entendeu bem o que vocês estavam reivindicando. Sabe essa desculpa assim, esfarrapadíssima? Né? Não é isso que eu queria dizer. Né? Vamos voltar, nós damos direito para vocês. Então, gente, nessa base, na base da pressão, a plebe conseguiu, então, os seus primeiros direitos. Ou seja,
escolher os seus representantes. Tá? Então está aqui o que a gente chama de tribunos da plebe. Então os tribunos da plebe passaram a serem escolhidos pelos conselhos da plebe. Mas não era só isso que eles queriam, eles queriam leis. Tá? Então está aqui, ó, as primeiras leis que a plebe conseguiu. A lei das 12 tábuas, elas eram grafadas em 12 tábuas de bronze, colocadas em praça pública, baseada nos costumes da época. Tudo aquilo que era um costume passou a ser uma lei. Tá? E foram colocadas em praça pública. Então, esta lei das 12 tábuas trouxe para a plebe uma igualdade jurídica. Tá? Então, uma igualdade jurídica. Moçada, a partir deste momento em que os romanos colocaram as leis na praça pública em 12 tábuas de bronze, não se aceita mais aquela velha e esfarrapada desculpa. Eu não sabia. Aonde que está escrito que não pode fazer isso? Ali! Olha ali! Está ali, ó. Está escrito ali, ó. Não fume! Está vendo ali, ó? Está vendo? Está escrito aqui, ó. Vamos observar, gente. Hoje, os advogados, tá? Eles usam assim argumentos impressionantes para defender os seus clientes. Você já viu um advogado chegar lá e dizer o seguinte: olha, o meu cliente não sabia que não podia fazer isso. Ele desconhecia a lei. Isso não pode. É uma obrigação nossa conhecermos a lei, gente. Tá? Passou a ser a partir desse exato momento, quando os romanos colocaram na praça pública a lei das 12 tábuas. Tá? A próxima lei chamava-se Canuleia. A lei Canuleia permitiu casamento entre patrícios e plebeus. Tá? Então veja, esta lei Canuleia, que permitiu o casamento, trouxe para os plebeus a igualdade social. Tá? Então o filho do plebeu vai poder casar com a filha bonitinha do patrício. Tá? E vice-versa. As leis licínias, veja, as leis licínias foram importantíssimas. Tá? Diziam que os plebeus poderiam se tornar cônsules, veja, cônsules, poderiam se tornar senadores, e uma coisa muito importante, gente, muito importante mesmo, abolia a escravidão por dívidas. Isso mesmo, exatamente. Tá? Então estava abolida a escravidão por dívidas. A lei Ogúnia dizia o seguinte, que o plebeu poderia se tornar sacerdote. Tá? Poderia se tornar sacerdote. Moçada, veja, antigamente só os ricos, só os patrícios poderiam se tornar sacerdotes. Tá? Agora, por essa lei, os colégios pontifícios, como eles chamavam, poderiam ser frequentados pela plebe. E a lei Hortência dizia o seguinte: tudo que a plebe decidir em assembleia, pelo seu voto, sabe como é que chama-se o voto da plebe? Plebiscito, exatamente. Aquilo que a plebe aceita vai se transformar em lei. Por exemplo, a plebe em assembleia, numa votação pela maioria, decidiu baixar o preço do trigo. Então baixa o preço do trigo. Veja que força que os caras tiveram. Né? Agora, a questão que cai no vestibular, eles perguntam assim: toda a plebe romana foi beneficiada por essas leis? Sim ou não? Sim ou não? Não. Vamos, sim ou não? Não. Não. Somente os plebeus ricos. Tá? Somente os plebeus ricos foram beneficiados por essas leis, gente. A plebe pobre continuou exatamente igual como eles viviam. Está vendo como é que são as coisas? Eles já dividiram a classe deles entre os ricos e os pobres. É impressionante isso. Tá? Bom, agora vamos dar uma olhadinha na expansão romana. Tá? Veja, os romanos, eles vão se expandir. A primeira coisa que eles vão fazer, jovens, é conquistar a Península Itálica. Veja aqui a Península Itálica, que tem o formato de uma bota. Você sabe quanto tempo eles demoraram para conquistar a Península Itálica? 200 anos, pessoal. 200 anos eles demoraram. Veja como é que foi demorado as coisas, né? A gente olhando, mas isso aí deve ter dado uns 20 anos, aí não, 200. Aí eles começam a conquistar o quê? Né? Bom, dominamos a Península Itálica, agora vamos para o Mar Mediterrâneo. Está aqui o Mar Mediterrâneo. Tá? Só que no Mar Mediterrâneo,